Olá! Hoje a nossa análise mergulha em Deuteronômio, capítulo 27. É um texto, assim, bem forte, cheio de instruções para os israelitas bem na hora de entrar na Terra Prometida, né? Um momento chave de transição. Com certeza. Um ponto de virada fundamental para eles. E logo de cara, o capítulo traz ordens bem visuais, bem concretas. Moisés e os anciãos mandam o povo erguer pedras grandes lá no Monte Ebal, assim que passassem o Jordão. Uhum, E não era só erguer as pedras. Tinham que caiar, passar gesso nelas e escrever a lei inteira ali, bem claro para todo mundo ver. exato. E junto disso, construir um altar. Sim. E o altar tinha um detalhe curioso, feito de pedras brutas, sem usar a ferramenta de ferro. Por que essa exigência, hein? Pedras, assim, naturais. Olha, essa é uma ótima pergunta. Essa instrução das pedras brutas, ela é cheia de simbolismo. Sugere uma pureza, sabe? Algo que não foi moldado, talvez até corrompido pela mão humana. Fica mais perto da criação divina. Ah, interessante. E talvez seja um contraste de propósito com outros povos, né? Que faziam altares super trabalhados, esculpidos. Aqui a ideia era outra. A adoração ali tinha que ser diferente, focada na origem divina mesmo. Entendi. Uma conexão com a pureza original. E além do altar, a lei escrita nessas pedras com gesso lá no Monte Ebal, qual o impacto disso? O impacto é enorme. Imagina, gravar a lei em pedra, num lugar alto, específico. Isso torna o código de conduta da nação algo, assim, visível, público. E duradouro, né? Não é algo escondido, né? De jeito nenhum. É uma proclamação. É um jeito de tomar posse da terra sob as regras de Deus, sabe? Um lembrete constante das obrigações da aliança. E logo depois vem aquela declaração formal de Moisés e dos sacerdotes. Hoje vocês se tornaram povo do Senhor, o seu Deus. Quase um ato de fundação nacional, né? Exatamente. Um rito de passagem coletivo, onde a identidade deles fica amarrada à obediência dessa lei. Então, primeiro essa base legal, simbólica, bem estabelecida, e aí o texto parte para descrever uma cerimônia bem dramática, eu diria, envolvendo dois montes, Gerezim e Ebal. Pois é, uma encenação muito poderosa. 6 tribos ficam no Monte Gerizim para proclamar as bênçãos. São elas Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E as outras 6 no Monte Ebal, o monte da proclamação das maldições. Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. A própria geografia vira palco, né? Totalmente. Um palco para ensinar sobre as consequências das escolhas. Causa e efeito ali ao vivo. E é curioso que o capítulo 27 detalha bastante as maldições, mas não fala das bênçãos. Por que será que o foco aqui é no negativo, nas consequências ruins? É uma boa observação. As bênçãos vêm logo depois, no capítulo 28, com bastante detalhe também. Mas aqui no 27 parece que a prioridade era, primeiro, estabelecer os limites, as linhas que não podiam ser cruzadas de jeito nenhum na nova terra. Entendi. E os levitas têm um papel crucial nisso. Eles tinham que recitar cada maldição em voz bem alta para todo Israel ouvir. Não era uma leitura qualquer, era uma proclamação pública, solene. E que tipo de coisa atraía essas maldições? A lista é longa. Sim, e ela diz muito sobre o que era importante para eles. Começa com a idolatria, fazer imagens, que era a base da aliança, né? Claro. Depois vem o desrespeito aos pais, que é um pilar da família e da sociedade. E aí entra forte a questão da justiça social. Amaldiçoado quem muda marco de terra do vizinho, quem desvia um cego do caminho, quem nega justiça para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva. Nossa, bem focado na proteção dos mais frágeis e na ordem da comunidade. Exato. Preceitos para garantir a convivência justa. E a lista segue com coisas que talvez fossem feitas mais escondidas, né? Relações incestuosas proibidas com madrasta, irmã, sogra, bestialidade, Uhum. até assassinato feito em segredo ou pagar alguém para matar um inocente. Parece que cobre tudo, o público e o privado. Precisamente. A lei queria alcançar todas as áreas da vida, o visível e o invisível. E a última maldição é meio que um fecho geral, né? Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Tipo, vale para tudo que foi dito antes. Isso. Sela o compromisso com o pacote completo.
Mas o ponto-chave mesmo, que transforma isso num pacto de verdade, é a resposta que o povo tinha que dar. O amém? Sim, o amém que ecoava depois de cada maldição. Não era só um tá bom, sabe? Era uma afirmação coletiva em voz alta. Significa que assim seja, é verdade, nós concordamos. Então cada pessoa ali estava ativamente aceitando aquilo. Exato. Aceitando os termos, reconhecendo a justiça das leis e as consequências de quebrar elas. É um ato de se comprometer publicamente com a lei. Então, olhando para esse capítulo 27 de Deuteronômio como um todo, o que fica mais forte? Temos as pedras como memorial, o altar puro, a declaração de identidade e essa cerimônia intensa de maldições e concordância pública. O que salta aos olhos é essa imagem de uma nação sendo fundada de forma muito consciente sobre um conjunto claro de leis divinas e usando rituais fortíssimos para gravar essas leis na mente e no coração do povo, para afirmar um compromisso de todo mundo. E essa questão da publicidade é muito marcante. Fundamental. A lei escrita onde todos veem, as maldições ditas em voz alta, a resposta amém de todo mundo junto. Não bastava a lei existir, ela precisava ser conhecida, reconhecida e afirmada publicamente pela comunidade. Isso deixa a gente pensando, né? Sem dúvida. Fica a pergunta, qual a importância ainda hoje dessa dimensão pública, desse consenso para sustentar valores e leis numa sociedade? O que acontece quando as regras do jogo não são claras, não são afirmadas publicamente, não são de alguma forma endossadas pela comunidade? Uma reflexão importante. Com certeza, a força de um código moral ou legal está só na letra fria da lei ou também na forma como ele é vivido, experimentado e confirmado pelo grupo? Fica aí para a gente pensar.